As Escrituras são a revelação de Deus para nós. Tudo o que nós precisamos saber está escrito nela. Em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 1, nós temos a primeira informação, ou as primeiras informações sobre como todas as coisas foram criadas, dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essas informações são preciosas para nós, pois Deus é eterno e Ele é antes de tudo. Ele existe antes de tudo e tudo que existe, existe a partir dele. Como está escrito em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, por meio de Deus e por Deus são feitas todas as coisas e todas as coisas são feitas para glorificar a Deus. Deus criou os céus e a terra. Essa informação, esse texto e o que a Bíblia está dizendo para nós é satisfatório e é crido por muitos, mas muitos permanecem ainda incrédulos quanto a essas informações e insistem em não acreditar ou pelo menos em não se darem por satisfeitos com aquilo que a Bíblia está dizendo. Todavia, tanto aquele que crê naquilo que a Bíblia está dizendo, quanto aquele que não crê, eles testificam de Deus, testificam da existência de Deus, testificam da soberania de Deus e da grandeza de Deus e da sabedoria de Deus. Como está escrito também em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11, Deus criou o homem e colocou no coração do homem o desejo pela eternidade, ou seja, o desejo por saber como todas as coisas vieram a existir e para onde nós iremos, o que acontecerá depois da morte, perguntas relacionadas à eternidade passada e à eternidade por vir. Esse é um desejo que foi colocado no coração dos homens, mas o texto de Eclesiastes diz mais, diz que Deus colocou esse desejo, mas estabeleceu um limite para que o homem não viesse a compreender completamente como Deus fez todas as coisas. Então, todos que têm esse desejo, todos nós seres humanos que temos esse desejo, testificamos de Deus e da sua sabedoria sobre a sua e do seu poder sobre a sua criação. Deus estabeleceu esse limite para nós. E ele fez isso porque ele é eterno, porque ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é quem sabe aquilo que nós necessitamos saber. Ele é quem sabe até onde nós podemos saber. E as informações que nós temos na Bíblia são essas, de que no princípio ele criou os céus e a terra. A grande questão é, essa informação, essa primeira informação que a Bíblia nos traz, ela é suficiente para nós? Elas nos satisfazem? Elas nos dão as respostas, aquelas respostas que nos satisfazem? Sim e não. Para aqueles que já creem na palavra de Deus, aqueles que já creem em Deus e no poder dele sobre a sua criação, no seu poder criador, eles se satisfazem com essa informação que a Bíblia traz. Todavia, aqueles que não creem ainda não se satisfazem com essa informação e ainda se colocam a estudar e a recorrer à ciência e a tantos outros meios e a tantas outras teorias para tentarem entender como todas as coisas foram criadas ou como todas as coisas existem. Todavia, em Hebreus nós também lemos que nós, os que cremos, nós entendemos pela fé que o universo foi criado pelo poder da palavra de Deus e que o visível veio a existir por meio das coisas invisíveis. É pela fé que nós podemos entender como todas as coisas foram criadas. É somente pela fé que nós podemos conceber e receber de maneira proveitosa aquilo que a Bíblia está dizendo, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus quis se revelar a nós, ele quis fazer isso, porque ele não tinha nenhuma obrigação de fazê-lo, e muito menos alguma necessidade de fazer isso. Ele já era e sempre foi e sempre será completo em si mesmo, suficiente em si mesmo,
Deus não necessita de nós ou da sua própria criação. Ele é completo e suficiente em si mesmo. Deus não criou os céus e a terra, e muito menos nós, porque havia nele um vazio ou algum senso de incompletude ou porque ele precisava se sentir mais feliz e mais satisfeito. Não, ele o fez porque ele quis se revelar a nós. E muitos dos seus atributos são revelados através desse primeiro versículo que nós lemos na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 1. Deus é poderoso para criar todas as coisas, os céus e a terra, como nós lemos. Deus, ele é autossuficiente. Deus, ele é autoexistente. Deus também é incompreensível, como nós também podemos ver a partir desse versículo, quando nós então vamos olhando mais a fundo, pois ele fez todas essas coisas, ele colocou o desejo no coração do homem, mas o homem ainda não pode compreendê-lo completamente, não pode compreender completamente como todas as coisas foram criadas, não pode compreender todas as coisas completamente. E isso então aponta para a incompreensibilidade de Deus. Mas o que eu quero destacar, ou o atributo que eu gostaria de destacar nesse primeiro versículo, é a pessoalidade de Deus. Deus é pessoal, Deus é relacional. Deus, ele deseja ter esse contato e esse relacionamento com a sua criação. Deus criou os céus e a terra para que ele pudesse ser conhecido de nós. Deus nos criou para que ele pudesse ter esse relacionamento conosco. E ele é pessoal. Que esse conhecimento de Deus, através da sua criação, através da sua palavra escrita, a revelação dele para nós, e através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, por meio de quem ele se revela e agora por meio de quem ele fala conosco, ele se comunica a nós, que nós possamos então temer e tremer cada vez mais diante desse Deus, que o conhecimento desse Deus gere em nós esse temor e esse tremor, que cada um de nós reconheçamos que sem Deus nós não somos nada, que nós reconheçamos que Ele, como Criador, é soberano sobre a sua criação. Eu quero orar com você. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu oro, eu te agradeço porque o Senhor nos deu a tua palavra escrita, se revelando a nós, e o Senhor também se revelou a nós por meio da sua criação. Pai, faz com que a tua palavra e a criação do Senhor, ó Pai, cada dia gere em nós, cada um de nós, mais temor e tremor, que na vida de cada um daqueles que ainda não creem na tua palavra, ó Deus, que eles, ó Deus, possam ser levados à verdadeira fé, que a fé seja produzida, gerada no coração deles, a fé salvadora, a fé que produz vida. Ó Deus, e que mais e mais, cada vez mais e mais pessoas glorifiquem a Ti e exaltem a Ti na beleza da sua santidade e da sua sabedoria. Meu Deus, que em Cristo nós possamos ter cada dia comunhão, relacionamento com o Senhor, pois somente por meio dele é que nós podemos tê-lo. Pai, a Ti seja a honra e a glória e o domínio para sempre. Amém. Esse foi o primeiro vídeo dessa série de devocionais que nós pretendemos postar aqui, de Gênesis. Hoje começamos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e pretendemos ir versículo por versículo, conforme Deus nos permitir. Espero que Deus edifique a sua vida com essa palavra. Que Deus te abençoe muito.